Romanos capítulo 12, do verso 3 até o verso 8, nós estamos encerrando o tema do ano, com o ano já está acabando. Se você passear pela cidade, já vai ver muitas lojas aí com a decoração de Natal, e o ciclo, mais um ciclo, já está se fechando e outro vai se abrir. 2024 vem aí muitas novidades para a Igreja da Gávea, dentre elas, se Deus quiser, o ar-condicionado, amém? Viraram pentecostal no verão, né? Sentiram que está esquentando. Mas irmãos, estou vendo aqui o povo, acho que a junta diaconal vai ter que distribuir leque para todo mundo na entrada até o nosso ar ficar pronto. No final eu vou mostrar um videozinho apresentando para a igreja como está aí o processo, mas nós estamos na santa expectativa de que o quanto antes nossa igreja esteja refrigerada, mas não deixa de vir não. Aqui é o lugar de estarmos juntos para adorar o nosso Deus. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 3, a palavra do nosso Deus diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma época com uma tendência muito forte para o individualismo. Eu sei que você observa esse movimento acontecendo. E quando nós acompanhamos os estudos a respeito do assunto, você vai perceber, por exemplo, uma das maiores autoridades no mundo sobre o assunto de desenvolvimento humano, Heidi Keller, é uma alemã, e ela vai tratar sobre a compreensão dos fenômenos investigados a partir do contexto sociocultural de uma pessoa, o quanto é biológico e o quanto é o meio que faz com que o indivíduo se torne quem ele está se tornando. E ao observar isso, nós percebemos que nas últimas décadas temos nos tornado muito mais isolados do que as gerações anteriores. Isso acontece em decorrência de vários fenômenos, e podemos citar pelo menos dois. Um fenômeno é a migração das pessoas para os grandes centros. Nós temos aí o êxodo rural que aconteceu com a Revolução Industrial, e dali para cá, cada vez mais as pessoas estão abandonando o ambiente rural e vindo para as grandes cidades. Agora, com a tecnologização da agricultura, menos pessoas estão vivendo nas fazendas, e você tem então mais ainda pessoas tendo que procurar emprego na cidade. E com isso, à medida que as metrópoles vão nascendo, quanto mais metrópole você tem, quanto maior a metrópole, maior a tendência de nós desenvolvermos esse individualismo. Agora, não é só isso, nós também percebemos que as famílias estão diminuindo. Vou dar um exemplo para você pessoal, e peço licença para isso, mas eu venho de uma família onde a minha mãe tem 10 irmãos e meu pai tinha 7. Tinha 7. Já faleceu, tanto meu pai quanto alguns irmãos. Mas eram 8 e 11. 8 e 11, 19. Então eu tenho 19 tios, casados com 19 tias ou tios, e aí você dobra o número, e aí você coloca o quanto de prima eu tenho. Meu irmão esteve ano passado aqui, veio da Austrália para comemorar os 40 anos dele. Assim, num clique, 70 pessoas na casa da minha mãe. Só de primo e tia. Numa quarta-feira. Isso demonstra que, antigamente, a família, quando se ajuntava, dava número bem maior do que hoje, quando a família se ajunta. E tinha também uma outra realidade: qualquer tio dava bronca em você. Todos os meus tios me davam bronca quando era necessário. E não era só a mãe da gente que regulava. Hoje não. Hoje, se qualquer pessoa faz uma observação em relação a uma criança que está fazendo algo errado, ela corre o risco de levar uma bronca da mãe.
Porque não deveria falar com o filho dela. Quem é a mãe é ela, quem é o pai é ele. E não se tem que intrometer na vida da criança. Esse é um segundo fator, né? As famílias estão diminuindo, o êxodo rural é o primeiro, e aí eu vou até citar um outro terceiro, que é a escolaridade. Quanto mais intelectualizada uma pessoa, maior a tendência dela a se tornar isolada. Até porque quem estuda muito lida com livros, lida com artigos, lida com conhecimento e vai distanciando dos indivíduos. Então estuda o indivíduo, mas fica longe dos indivíduos. É muito curioso esse movimento. Então, esses 3 exemplos que eu dei demonstram que nós corremos um risco muito sério da Igreja da Gávea se tornar um ambiente cheio de pessoas individualistas. E nós precisamos vencer isso. E esse texto fala exatamente sobre esta ideia. Nós não podemos cair nos movimentos ou nas tendências, nas ênfases da nossa época. Tratamos domingo passado sobre isso. Vamos fazer uma exposição sobre todo o capítulo 12 de Romanos. E no domingo passado à noite nós falamos sobre a importância de termos a nossa mente renovada, não nos conformar com esse século. E aí agora, Paulo vai começar a colocar em prática isso. A igreja é um lugar onde nós somos um grupo, nós somos uma comunidade, nós não somos indivíduos isolados aqui, cada um numa bolha. E precisamos exercer a nossa comunidade, até porque o que a Bíblia vai estabelecer para nós é que nós temos um mesmo Pai. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o que ele diz? Pai Nosso. Ou seja, é meu Pai, é seu Pai. Então, se Deus é meu Pai, se Deus é o seu Pai, o que nós somos? Irmãos. E eu não consigo imaginar, conceber a ideia de você chegar na casa dos seus pais, se é que você ainda os tem, ou uma reunião familiar, e você cumprimentar só metade dos seus irmãos, ou metade dos seus primos. Isso acontece quando a família está brigada, mas se a família não está brigada, nós tendemos a cumprimentar uns aos outros. Agora, às vezes, corremos o risco de chegarmos na igreja, sentarmos no banco, e não fazer esse movimento, ó. Bom dia. Sentamos. Ah, pastor, mas eu sou tímido. É só bom dia. Vamos tentar agora? 1, 2 e... Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Tudo bem, querido? Tudo bem? Não precisa perguntar como foi a semana. Senão eu não prego. Só bom dia. Só bom dia. Talvez você já é alguém da Gávea há muitos anos e não sente a mínima falta disso. Mas não são poucas as vezes quando vem alguém da Gávea dizer que foi visitar uma outra igreja, estava viajando, e diz assim: pastor, eu entrei e saí e ninguém me falou bom dia. Aqui isso não pode acontecer. Pelo menos um bom dia. A pessoa pode falar mal da gente, mas em outras coisas. Falar que não ganhou um bom dia não pode. Isso é o quê? Senso de comunidade. Mas aí o apóstolo Paulo vai falar sobre esse tema da vida comunitária, mas antes, ele já tratou no versículo 1 e 2 a respeito de como nós devemos nos relacionar com Deus, a percepção da vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus envolve o culto com corpo e mente. Eu penso, mas eu também ajo, né? Eu faço. Eu não fico só no pensamento, não é um culto só intelectual, é um culto que envolve o meu corpo. Nem pedi vocês para esticar a mão e falar bom dia para pegar um na mão do outro. Não tem constrangimento maior do que quando você faz assim para cumprimentar alguém, a pessoa fala bom dia. Para você não sofrer esse constrangimento, nós não fizemos esse exercício. Mas isso é usar o corpo para demonstrar algum nível de afeto, né? É quando um toca no outro, e a gente vai ver que isso é importante, esse toque, pegar um na mão do outro. Gente, leia os evangelhos na perspectiva do toque. Jesus Cristo não precisava tocar nas pessoas para curá-las. Pelo poder da palavra, ele mudava a realidade das pessoas, mas ele colocava as mãos sobre os leprosos para dizer: eu amo o indivíduo mais do que aquilo que o distancia de mim. Quando nós olhamos para corpo e mente, precisamos envolver num culto completo a Deus.
perceber qual é a vontade do Senhor, saber o que Ele quer. E o que Ele quer? Que nós experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle por meio da obediência. O que Ele não quer? Ele não quer que nós nos conformemos com os valores desse mundo. Se nós vivemos numa sociedade altamente individualista, nós não seremos individualistas, porque nós não vamos nos enquadrar naquilo que o mundo estabelece. Se as pessoas estão cada vez mais insensíveis, nós precisamos pedir ao Espírito para que nos ensine a ser compassivos. Não podemos cair na insensibilidade do nosso tempo. Então, uma vez que eu resolvo isso com Deus, agora eu preciso resolver comigo mesmo. Olha que esse é o resumo da lei. Quando perguntaram para Jesus, qual é o resumo da lei? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. Paulo já tratou nos versos 1 e 2 de Romanos 12 sobre como deve ser a nossa relação com Deus. Mas agora ele vai dizer, você precisa se conhecer. E é por isso que nós temos o primeiro ponto do nosso sermão a respeito da percepção pessoal. Precisamos desenvolver uma percepção adequada de quem nós somos. E Paulo começa dizendo no versículo 3 que pela graça que lhe foi dada. Que graça é essa? Paulo está falando do apostolado. Corremos o risco de acharmos que o que recebemos de Deus, nós recebemos por algum mérito e acharmos que somos melhores por isso. Paulo já deixa claro que ele é um apóstolo fruto da graça de Deus. Ele não merecia, foi um presente de Deus para ele, uma consciência de que ele não tem mérito daquilo, e ele enxerga o serviço como uma graça concedida. Que maravilha! Quando você começar a entender que dar aula para as crianças aqui na igreja é uma graça de Deus, um privilégio, marcar profundamente a vida daqueles que estão começando. Meus irmãos, eu me lembro até hoje do departamento infantil da igreja onde eu cresci. Eu me lembro da pessoa que cuidava de mim. Essa pessoa está viva, saudável, até porque eu sou novo. E como eu tenho o carinho aqui, o símbolo, né, o símbolo dos brinquedos, tudo isso, para uma criança é muito importante. Quando você se prepara para dar aula para uma criança, para aula para os adultos, envolver com algum departamento da igreja, você está marcando vidas, não tem que se orgulhar por causa disso, mas precisa entender que essa é uma graça de Deus concedida para você servir e não se apropriar disso como se pertencesse a você. É presente do Senhor, foi dado. E aí Paulo, ao fazer essa introdução, deixando claro que ele é um apóstolo pela graça de Deus, ele vai dizer o seguinte: digo a cada um dentre vós que, o que diz o texto? Não penseis de si mesmo além do que convém. O verbo dizer aqui, digo, ele está com uma roupagem de imperativo. É como se Paulo estivesse exortando mesmo as pessoas. É como se ele falasse, olha, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Muito cuidado com o que você pensa de si mesmo. Cuidado com as suas autoavaliações. E é natural, meus irmãos, se isso não acontece com você, acontece comigo. É natural, num processo de defesa da minha autoimagem, eu enaltecer os meus pontos positivos e colocar debaixo do tapete os meus pontos negativos. E é natural, no ataque a alguém, eu enaltecer os pontos negativos e minimizar os pontos positivos. Essa dinâmica é uma dinâmica complicada, porque num relacionamento conjugal, por exemplo, quando você tem ali um casal discutindo, não tem ninguém que sabe mais os defeitos da esposa do que o marido. O marido é capaz de destruir a mulher dele. E não se engane, a mulher também é capaz de dissolver o marido, ressaltando os pontos negativos dele. Então nós, nas nossas relações, podemos sim utilizar os recursos que nós temos de argumentação para fazer uma avaliação nossa superior e uma avaliação do outro inferior. Isso vai gerar o quê? Sempre vai gerar conflito. É claro, minha querida irmã, é claro que você é diferente do seu marido e louve a Deus por isso. É claro que os maridos aqui são diferentes de vocês. Tem pessoas que têm uma tendência maior para racionalizar as situações da vida. E o cônjuge, às vezes, coloca muito as emoções, o coração. Você pode usar isso para destruir o outro. Você não pensa, você só age com o coração. E o outro fala, você é um racional, você não tem coração. Se você usa isso para a guerra, vai destruir a relação. Mas se você entender que dá para potencializar um racional, alguém que é muito emotivo, misturando vai dar um tempero maravilhoso. Mas a gente precisa fazer isso. E para fazer isso, eu não posso pensar que
o fato de eu ser do jeito que eu sou é superior ao outro. Não existe isso. Não podemos achar que somos mais do que o outro, a pensar de nós mesmos além do que convém, por uma razão muito simples: a graça de Deus foi derramada sobre todos nós, e o culto racional e integral que busca a vontade de Deus, não quer que a própria vontade se sobreponha ao outro. Se eu estou buscando a vontade de Deus, eu não quero que o meu pensamento prevaleça. Eu quero que o pensamento de Deus prevaleça. E se você aqui que está buscando a vontade de Deus pensa da mesma forma, nós vamos então, unidos, buscarmos todos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ninguém vai lutar pela sua própria vontade. Se a igreja decidir, a partir de amanhã, lutar pela própria vontade de cada membro, ela fecha imediatamente, porque ela não vai conseguir sobreviver, não tem como atender o gosto, a perspectiva e a vontade de cada um aqui, meus irmãos. Por isso, antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu o Senhor a cada um. Moderação é nem mais nem menos, nem uma autoestima extremamente elevada, nem uma autoestima baixa. Você não é mais e você não é menos, você é igual. Somos igualmente humanos. Não tem absolutamente nada que nos faz ser mais do que o outro. Por favor, nós temos que entender isso pela saúde da igreja. Num mundo que valoriza tanto as hierarquias, as diferenças, nós estamos aqui. Foi dirigido pelo presbítero Jefferson o momento da confissão. O momento da confissão é o momento inicial do culto, onde nós declaramos em uníssono: somos todos pecadores. Todos pecadores. Igualmente pecadores. Igualmente salvos pela mesma graça. Finados passou. 10 dias já. Nós tivemos o dia de finados. Não sei quantos foram ao cemitério. Se não foi, deveria ter ido. Aliás, ir em cemitério faz bem. Faz bem. Não tem nenhuma recomendação bíblica dizendo que você não pode ir. Você não pode ir com a motivação errada, mas ir lá de vez em quando não faz mal. Para você lembrar qual vai ser a sua casa futura. Minha também. Fui na endocrinologista essa semana. Até suei, só de falar. E essa endócrina não é nova, eu não tinha ido nela ainda. Estou lá olhando para ela no consultório aqui em Botafogo. Só viro assim, está o cemitério São João. Aí eu olhei para ela e falei: é estratégia? Tipo, se eu não te ouvir e te obedecer, é aquilo que vai sobrar para mim. Eu não pensei, mas serve como estratégia. Ela falou: porque a verdade é que todos nós vamos parar lá. Não no cemitério São João, tem tantos outros, né? Mas a verdade é que nós vamos terminar, somos finitos. E às vezes a gente gasta energia querendo provar, querendo sobrepor, querendo conquistar, acreditando numa falsidade, né, mental, de que a gente vale mais por isso, por aquilo. Você não vale mais nem menos, nós somos igualmente humanos, saímos do mesmo pai, da mesma mãe. Se você crê na Bíblia, é Adão e Eva, pai e mãe, todo mundo aqui é irmão, e nós precisamos entender isso com clareza. Por isso não vamos cair no jogo de briga de minoria, não vamos cair, não tem minoria. É tudo irmão, independente da cor, independente da ascendência, independente do quanto ganha, independente da altura, independente do peso. Somos todos irmãos. Simples assim. Simples assim. Família. Somos família. Família de Deus. Por isso não podemos pensar além nem aquém, somos iguais, humanamente falando. Mas aí o apóstolo Paulo ainda vai dizer: antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, essa fé que vem de Deus. A partir daí, agora sim a gente pode tratar de uma relação comunitária. Depois que eu já entendi que eu preciso fazer a vontade de Deus, depois que eu já olhei para mim mesmo e cheguei à conclusão de que nada me faz ser superior e nem inferior,
a pessoa que está sentada ao meu lado aqui na igreja. Agora eu vou tratar de uma percepção comunitária, que é o nosso segundo ponto, que está no versículo 4 e 5. Quando o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Vai dizer que, conquanto muitos, somos um só corpo. Nós somos muitos, são muitos membros, mas é um único corpo. E aqui é muito interessante, porque se Paulo tratou a questão da pessoalidade, mas essa pessoalidade que revela que eu sou igual a qualquer outro, agora Paulo vai dizer, você é igual mesmo, na humanidade, mas você é diferente. Ah, que legal. Você é igual, mas você é diferente. Paradoxo. Você é igual porque você é humano tanto quanto, mas você é diferente porque ninguém é igual. O que você é, ninguém pode ser. A sua história de vida, ninguém tem. Os valores que marcaram a sua jornada e a sua caminhada, só você guarda no coração. A beleza de sermos uma comunidade é essa. Nos tratamos como irmãos, mas cada irmão tem a sua característica. Mãe e pai que tem mais de um filho, sabe do que eu estou falando. A mãe geralmente fala que ama todos os filhos do mesmo jeito. Todos nós sabemos que não. Tem o filho que é preferido. Tem mãe brava comigo aqui agora. Eu sou muito tranquilo com essa situação. Na minha casa está muito bem resolvido. Lá com a minha mãe. Mas todos nós sabemos, irmãos, que numa casa que tem vários filhos, cada filho tem características diferentes. Cada filho se manifesta, se relaciona de um modo específico, apesar de serem iguais, humanos, 100% filhos. Cada um é um. E aí Paulo vai então desenvolver a ideia da comunidade. Ele vai dizer que o Deus do equilíbrio, o Deus da harmonia, distribui os dons a cada um. Se nós somos diferentes, e graças a Deus por isso, nós precisamos como igreja colocar as nossas diferenças, colocar o nosso tempero na comunidade eclesiástica. Isso não é um apelo pastoral, apesar de ser um apelo pastoral. Isso é palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, você faz falta na família. A palavra de Deus está dizendo, e Paulo vai trabalhar isso aos Coríntios também, existe a mão, existe o pé, existe a boca, existe o dedo, existe a unha, existe o cabelo, existe a orelha, e você sabe que todo o seu corpo, os membros têm uma função, é tudo corpo. Mas cada membro do corpo tem uma função. E quando você tem um corpo afetado, um corpo machucado, uma parte do corpo despotencializada, isso vai afetar todo o corpo. E essa noção coletiva nós precisamos também ter. Eu tenho as minhas especificidades, as minhas particularidades como pessoa, e quando eu me ingresso no corpo de Cristo, eu preciso marcar presença, eu preciso chegar, porque se eu não chego, o corpo vai ficar despotencializado. E aí a gente pode caminhar para o terceiro ponto, que é, uma vez que eu já entendi qual é a percepção de Deus, que é eu não me conformar com esse século, e eu buscar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Uma vez que eu já olhei para mim mesmo, e eu tenho uma autopercepção adequada, eu não sou nem mais nem menos, somos igualmente humanos. Uma vez que eu já olhei e percebi que, ao mesmo tempo de eu ser igual aos meus irmãos na humanidade, eu tenho as minhas características que são únicas. Eu tenho o meu jeito de ser. Agora então eu preciso fazer uma transição do pessoal para o comunitário. Nós somos uma comunidade. E o versículo de número 6 vai dizer, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Nós temos diferentes dons, nós somos diferentes uns dos outros, temos habilidades que são peculiares a nós. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se a sua habilidade não está sendo colocada em prática na igreja da Gávea, nós estamos sentindo falta. O corpo está despotencializado. E nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos nos envolver uns com os outros para que sejamos uma igreja ainda mais harmônica, uma igreja pronta para servir ao Senhor com mais e mais qualidade. A igreja é o lugar onde você é servido, mas principalmente o lugar onde você serve. Aqui é o lugar para servir. E aí o apóstolo Paulo vai dar uma lista aqui ilustrativa.
Ele vai dizer, olha, se você tem o dom de profecia, seja segundo a proporção da sua fé. Efésios 2:20, Paulo vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o dom da profecia era um dom muito importante naquela época, e era um dom que se equiparava ao dom do apostolado, só que ele era um dom inferior. Por isso que Paulo já falou lá no começo, que ele era apóstolo pela graça de Deus, porque ele já ia dizer aqui, que o ofício que ele tem era um ofício muito importante, mas ele diz, olha, foi pela graça. O profeta também era muito importante. Qual a diferença do profeta para o apóstolo? O apóstolo, ele falava em nome de Cristo o tempo todo. O profeta não, em momentos específicos. Ele recebia a profecia, mas a profecia dele não podia ir contra as Sagradas Escrituras. Rod, ao comentar esse texto, vai dizer, a inspiração dos apóstolos era permanente, a dos profetas temporal e passageira. De acordo com a fé, a proporção da fé, ou seja, em concordância com a fé. Não existe profecia que vai contra as Sagradas Escrituras. Toda profecia vem para confirmar a palavra de Deus. E é bom que isso fique claro entre nós. A palavra do profeta jamais pode contradizer a palavra do Senhor. Depois ele vai falar de um outro dom de ministério. Ministério aqui, a palavra no grego é diaconia. Diácono é um ofício, diaconato é um ofício da igreja. O diácono eleito, ele é colocado como oficial, assim como os pastores, os presbíteros. Mas também existe uma característica da igreja toda, de ser uma igreja diaconal. É uma igreja que está sempre pronta para servir, meus irmãos. E existem pessoas que têm o dom disso e precisam desenvolver isso com dedicação. É o serviço, é aquela pessoa que está sempre atenta para aquilo que é necessário fazer. E ela se movimenta para isso. Lembrem-se lá do começo, versículos 1 e 2. Nós precisamos nos envolver não só com a mente, mas também com o corpo. Às vezes tem que carregar um banco de um lugar para o outro. A pessoa que tem o dom do diaconato, ela já vê a necessidade, vai lá e ajuda. Ela tem sensibilidade, mas ela também age para resolver a questão. Nós temos depois, no versículo 7 ainda, Paulo falando sobre o dom de ensino. Os mestres, eles devem se esmerar naquilo que eles fazem. E é interessante que os 3 primeiros dons são dons que dizem respeito à palavra. É o ensino. Mestre é aquele que está sempre pronto para estudar profundamente um texto da Bíblia e transmitir à comunidade. Isso no departamento infantil, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, nas diversas salas que nós temos na igreja. Depois ele diz, o que contribui, faça isso com liberalidade. Meus irmãos, contribuir com a motivação correta, contribuir sem estar preocupado em receber algo em troca, ter uma benevolência, tanto na vida coletiva quanto privada. Nós precisamos aprender a usar os nossos recursos financeiros para abençoar a vida de outras pessoas. Acredite, existem pessoas que precisam da sua ajuda, e não é muito difícil. Nós precisamos desenvolver esses dons na igreja, e se você os tem, você precisa colocá-los à disposição do Senhor. São tantos ministérios, são tantas pessoas envolvidas nas missões aqui da Igreja da Gávea. Nós temos gente na África, temos gente no sertão, temos pessoas plantando igrejas. Meus queridos, o que custa? Você pegar o QR Code, olhar o boletim da igreja, escolher um plantador, escolher um missionário, pegar o contato dele aqui na secretaria da igreja, pedir o Pix dele, no Natal, enviar para ele uma oferta, para ele comprar presente para os filhos. Custa fazer isso? Custa você perguntar aos nossos irmãos, presbítero Jackson, presidente do IMPAR, presbítero Antônio Cláudio, vice-presidente do IMPAR, Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, 400 crianças da comunidade, Cidade de Deus, crianças que precisam de amor, de cuidado, de afeto, e muito mais do que isso, de evangelho. Custa perguntar para eles, como eu posso ajudar? De que forma? O que o IMPAR está precisando? E você ajudar de acordo com aquilo que você consegue fazer. Nós temos abrigos de idosos. Ou seja, quem quer ajudar, ajuda.
E eu queria que você pensasse muito na Black Friday desse ano, onde você vai ficar lá vendo as promoções para gastar seu dinheiro. Por coincidência ou não, a Black Friday é bem no dia do Dia de Ação de Graças. Talvez seja um ano para nós repensarmos onde queremos alocar os nossos recursos. De repente compramos mais daquilo que já temos muito, de uma forma tão natural, e temos uma resistência para alocar os nossos recursos em instituições ou em pessoas que estão gastando seus dias no serviço do Senhor, na obra do Senhor, espalhado por lugares tão inóspitos, tão difíceis, né? Contribua com liberalidade. Não faça forçado, não. Não faça mesmo. Nada, nenhum movimento com seu dinheiro pode ser forçado. Nem oferta, nem dízimo. Não dê, não dê. Não dê. Fique para você. Gaste com aquilo que você acha. Se for para dar, dê com liberalidade. Alegria. Alegria. Deus edita essa parte do sermão. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Não precisa. Deus não está passando a sacolinha mendigando dinheiro para ninguém. Contribua com alegria, porque quem tem te dado os recursos é Ele mesmo. Depois ele vai dizer: os que presidem, faça com diligência, são os que se ocupam de cargos e ofícios. Mês de novembro é o mês de eleição para tudo nessa igreja. UCP, UPA, adolescente, jovem, tudo vai ter que constituir as diretorias aqui para o ano de 2024, SAF, o PH, ministérios, vai ter que ter gente à frente. Quem tem o dom de presidir tem que aparecer. Ah, pastor, eu não sei se tem o dom ou não. Então, se elege e você vai descobrir. Se não tiver, você, no meio do caminho, vai deixar claro. E aí, no outro ano, você não candidata. Faz outra coisa, vê qual é o outro dom. Mas nós precisamos de líderes. Precisamos de pessoas para se envolver com o trabalho do Senhor. E por último, ele vai falar do dom de misericórdia, que talvez seja o dom mais difícil. É o dom das pessoas que se dispõem a sofrer com quem está sofrendo, mas tem alegria nesse movimento de compadecer com aqueles que estão enfrentando dificuldades. Isso tudo, irmãos, faz da nossa igreja uma igreja temperada, uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja onde não tem ninguém aqui entrando nela simplesmente para ser servido. Presta atenção. Olha só o que muitas vezes é dito com as nossas ações e não com as nossas palavras. Às vezes as nossas ações falam tão alto que a gente não consegue ouvir o que você está tentando dizer. Se você entra na igreja da Gávea, senta, absorve e vai embora. 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos, 1 mês, 1 ano, você está mandando um recado. Você está dizendo: eu estou aqui para ser servido. E você não está. Você está aqui para servir e também para ser servido, mas não só para servir. Perdão. Não só para servir e não só para ser servido. Nós somos um corpo. Nós estamos ligados uns aos outros. Quando você deixa de fazer o que você pode fazer, o corpo sente. Porque tem gente fazendo mais do que dá conta de fazer. Tem gente que está dizendo: puxa, eu tenho que manter esses pratos todos aqui rodando. Nossa, mas o irmão deixou de fazer ali o trabalho dele. Cara, ele tem mais 3 pratos. Pastor, quem vai fazer aquilo lá? Irmão, não tem ninguém para fazer. Cara, mas eu já estou aqui com o meu trabalho na igreja. Pô, não, pastor, deixa que eu faço. E aí você sobrecarrega quem está fazendo o que não dá conta de fazer. Somos um corpo. O único a ser servido aqui é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque Ele serviu a si mesmo numa cruz. Ele é o único digno de todo o nosso serviço. Por isso, a minha oração é para que você fique profundamente incomodado. 2024 é um ano que esse vai ser o tema. Maior é o que serve. Vamos falar o ano inteiro. Eu vou procurar outra igreja. Não falta. Não falta. O que tem hoje de igreja tratando você como cliente, não falta. Você vai ter muitas opções. Mas se você quer continuar aqui na Gávea,
você não vai ser tratado como cliente, porque aqui você é irmão. Aqui você pertence à família e você tem o mesmo pai. Ninguém aqui vai te tratar como cliente, ou não deveria. Aqui nós somos tratados como pessoas pecadoras, mas que experimentaram a graça e que estão agora prontas para servir umas às outras. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a colocar o reino dele em prática, no serviço mútuo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o apóstolo Paulo nos ensina com muita clareza nesse texto de Romanos 12, que devemos ter um culto que envolve a nossa mente e o nosso coração. Devemos buscar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Depois desse acerto com o Senhor, nós somos convidados a fazer um acerto pessoal. Entender que nós não somos melhores que o outro, entender que nós devemos nos autoavaliar sem achar que a nossa humanidade é maior do que a do que está do meu lado. Após entender isso, Deus, nós também somos convidados pelo texto a compreender que, mesmo sendo igualmente humanos, nós somos diferentes nos nossos dons e talentos. E aí sim, Deus, o apóstolo nos convida a exercer o serviço na casa do Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. E é certo, Deus, cada um que está aqui hoje de manhã, acompanhando-nos pela internet, foi dotado pela graça do Senhor de dons e talentos. Desperta-os, Deus, para que possamos ser uma igreja viva, eficaz, uma igreja, Deus, marcada pela vida comunitária e não pelo individualismo, uma igreja marcada pelo amor e não pela indiferença, uma igreja marcada, Deus, pela tua presença e não pelo antropocentrismo, onde o homem é o centro. Oh, Deus, que o único a ser servido e adorado, que o único acima de tudo e todos desta igreja seja o Senhor, para que esta igreja jamais se perca nas propostas que o tempo tem feito para ela, de ser uma igreja que trata os membros como clientes, procura sempre satisfazer ao homem e não ao Senhor. Nos livre disso, Deus, que o único a ser louvado, bendito entre nós, seja o Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.